Mensagem de Charles R. Spurgeon, Salmo de número 3, versos 1 a 8. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, Selá. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte, Selá. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, Selá. Comentemos o verso primeiro. Aqui temos o santo contando suas dores ao seu Deus. Primeiro, seu direito de fazê-lo. Segundo, a maneira adequada de contá-los. Terceiro, os resultados justos de tais comunicações sagradas com o Senhor. Quando podemos esperar mais problemas? Por que eles são enviados? Qual é a nossa sabedoria em relação a eles? O pobre pai de coração quebrantado reclama da multidão de seus inimigos. E se você ler, segundo Samuel 15:12, você encontrará escrito que a conspiração era forte, porque o povo aumentava continuamente com Absalão, enquanto as tropas de Davi diminuíam constantemente. Senhor, como aumentaram os que me incomodam! Aqui está uma nota de exclamação para expressar a maravilha da angústia que surpreendeu e deixou perplexo o pai fugitivo. Ai de mim! Não vejo limite para a minha miséria, pois meus problemas aumentaram. A princípio, houve o suficiente para me afundar muito, mas eis, meus inimigos se multiplicam. Quando Absalão, meu querido, se rebela contra mim, é o suficiente para partir meu coração. Mas eis, Aitofel me abandonou, meus fiéis conselheiros me viraram as costas, eis, meus generais e soldados me abandonaram. Senhor, como aumentaram os que me incomodam. Os problemas sempre vêm em bandos, a aflição tem uma família numerosa. Muitos são os que se levantam contra mim. Seus exércitos são muito superiores aos meus. Seus números são grandes demais para meus cálculos. Recordemos aqui à nossa memória a multidão inumerável que cerca o nosso divino Redentor, as legiões dos nossos pecados, os exércitos de demônios, a multidão de dores corporais, a multidão de tristezas espirituais e todos os aliados da morte e do inferno colocam-se em batalha contra o Filho do Homem. Oh, quão precioso é saber e acreditar que ele derrotou seus exércitos e os pisoteou em sua raiva. Aqueles que nos teriam perturbado, ele os levou ao cativeiro, e aqueles que teriam se levantado contra nós, ele os abateu. O dragão perdeu o ferrão quando atingiu na alma de Jesus. Sobre esta nota, o antigo escritor comenta: vamos aprender com isso que, em tempos de dificuldades dolorosas, os homens não usarão palavras bonitas na oração, mas oferecerão uma oração que é podada de toda exuberância de discursos prolixos. Assim vocês poderão ver claramente como Deus operou em sua igreja nos tempos antigos e, portanto, não devem desanimar-se diante de qualquer mudança repentina. Mas com Davi, reconheça seus pecados a Deus, declare-lhe quantos há que o irritam e se levantam contra você. Deixe os ímpios idólatras se gabarem de que prevalecerão contra você e o vencerão, e que Deus o entregou e não será mais o seu Deus. Confie em Absalão com seus grandes cabelos dourados, e na sabedoria de Aitofel, o sábio conselheiro. Ainda assim dizeis com Davi: tu, Senhor, és o meu defensor e o que exalta minha cabeça. Convencei-vos com Davi de que o Senhor é o vosso defensor, que vos cercou e é, por assim dizer, um escudo que te cobre por todos os lados. É somente Ele quem pode e irá cercar você com glória e honra. É Ele quem derrubará esses orgulhosos hipócritas de seus assentos e exaltará os humildes e mansos.
É ele quem golpeará seus inimigos na bochecha e quebrará todos os seus dentes. Ele pendurará Absalão pelos seus longos cabelos, e Aitofel, em desespero, se enforcará. As ataduras serão quebradas e você será libertado, pois isto pertence ao Senhor, salvá-los de seus inimigos e abençoar seu povo, para que possam prosseguir com segurança em sua peregrinação ao céu sem medo. Palavras de Sino de Relógio de Prata, de Thomas Time, 1634. A facção de Absalão, como uma bola de neve, reuniu-se estranhamente em seu movimento. Davi fala disso como alguém surpreso, e bem ele poderia que um povo que ele tinha tantas maneiras obrigadas quase geralmente se revoltasse contra ele e se rebelasse contra ele e escolhesse para sua cabeça um jovem tão tolo e tonto como Absalão. Quão escorregadios e enganosos são muitos, e quão pouca fidelidade e constância se encontram entre os homens. Davi conquistou o coração de seus súditos tanto quanto qualquer rei, mas de repente ele os perdeu. Assim como as pessoas não devem confiar muito nos príncipes, Salmo 146, verso 3, os príncipes não devem basear-se demais no seu interesse pelo povo. Cristo, o filho de Davi, tinha muitos inimigos. Quando uma grande multidão veio prendê-lo, quando a multidão gritou, crucifica-o, crucifica-o, como aumentaram então os que o incomodavam. Mesmo as pessoas boas não devem achar estranho que a corrente vá contra elas e os poderes que as ameaçam se tornem cada vez mais formidáveis. Palavras de Matthew Henry. Comentemos o verso 2. A mentira contra o santo e a difamação contra seu Deus. Davi reclama diante de seu amoroso Deus da pior arma dos ataques de seus inimigos e da gota mais amarga de suas angústias. Ó, diz Davi, muitos há que dizem da minha alma, não há ajuda para ele em Deus. Alguns de seus amigos desconfiados disseram isso com tristeza, mas seus inimigos se vangloriaram disso com alegria e desejaram ver suas palavras provadas por sua destruição total. Este foi o corte mais cruel de todos, quando declararam que seu Deus o havia abandonado. No entanto, Davi sabia em sua própria consciência que lhes havia dado algum motivo para esta exclamação, pois havia cometido pecado contra Deus à luz do dia. Então eles lançaram seu crime com Batseba na cara dele e disseram, sobe, homem maldito, Deus te abandonou e te deixou. Simei o amaldiçoou e xingou-o na cara dele, pois ele era ousado por causa de seus apoiadores, já que multidões dos homens de Belial pensavam em Davi da mesma maneira. Sem dúvida, Davi sentiu que esta sugestão infernal era surpreendente para sua fé. Se todas as provações que vêm do céu, todas as tentações que sobem do inferno e todas as cruzes que surgem da terra pudessem ser misturadas e unidas, elas não constituiriam uma provação tão terrível como a que está contida neste versículo. É a mais amarga de todas as aflições ser levado ao medo de que Deus nunca nos resgatará. E, no entanto, lembre-se de que nosso bendito Salvador teve que suportar isso no grau mais profundo quando clamou, meu Deus, por que me abandonaste? Ele sabia muito bem o que era andar nas trevas e não ver luz. Esta foi a maldição da maldição. Este era o absinto misturado com fel. Ser abandonado por seu pai era pior do que ser desprezado pelos homens. Certamente deveríamos amar aquele que sofreu as mais amargas tentações e provações por nossa causa. Quando o crente questiona o poder de Deus, ou o seu interesse nele, a sua alegria jorra como o sangue de uma veia rompida. Este versículo é realmente uma facada dolorosa. Palavras de William Gurnall. Um filho de Deus se assusta só de pensar em perder a esperança da ajuda de Deus. Você não pode irritá-lo com nada, a não ser convencê-lo de que não há ajuda para ele em Deus. Davi vai a Deus e lhe conta o que os seus inimigos disseram dele, enquanto Ezequias espalhava a carta blasfema de Rabsaqué diante do Senhor. Eles dizem, não há ajuda para mim em você, mas Senhor, se for assim, estou perdido. Eles dizem à minha alma, não há salvação, pois assim é a palavra,
Não há salvação para ele em Deus. Mas, Senhor, dizes à minha alma, eu sou a tua salvação. Salmo 35, verso 3. E isso me satisfará, e no devido tempo o silenciará. Palavras de Matthew Henry. Selá. Esta é uma pausa musical, cujo significado preciso não é conhecido. Alguns pensam que é simplesmente um descanso, uma pausa na música. Outros dizem que significa aumente o tom, cante mais alto, coloque a melodia em um tom mais alto. Há assuntos mais nobres por vir, portanto, reafine suas harpas. As cordas da harpa logo ficam fora de ordem e precisam ser ajustadas ao seu aperto adequado. E certamente as cordas do nosso coração estão cada vez mais desafinadas. Que, Selá, nos ensine a orar. Oh, que meu coração afinado seja encontrado como a harpa de Davi, de som solene. Pelo menos podemos aprender que onde quer que vejamos Selá, devemos considerá-lo uma nota de observação. Leiamos a passagem que a precede e a segue com maior seriedade, pois certamente há sempre algo excelente onde somos obrigados a descansar, fazer uma pausa e meditar, ou quando somos obrigados a elevar nossos corações em uma canção de agradecimento. Selá. Muito tem sido escrito sobre esta palavra, e ainda assim o seu significado não parece estar totalmente determinado. A palavra ocorre 73 vezes nos Salmos e 3 vezes no livro de Abacuque. Nunca é traduzido em nossa versão, mas em todos esses lugares a palavra original Selá é mantida. Ocorre apenas na poesia e supõe-se que tenha alguma referência ao canto da poesia e seja provavelmente um termo musical. Em geral também indica uma pausa no sentido, bem como na execução musical. Gesenius supõe que o significado mais provável deste termo ou nota musical seja silêncio ou pausa, e que seu uso era, ao cantar as palavras do salmo, fazer com que o cantor ficasse em silêncio, fizesse uma pequena pausa enquanto os instrumentos tocavam um interlúdio ou harmonia. Talvez isto seja tudo o que se pode saber agora sobre o significado da palavra, e isto seja suficiente para satisfazer qualquer investigação razoável. É provável, se esse fosse o uso do termo, que geralmente correspondesse ao sentido da passagem e fosse inserido onde o sentido tornasse uma pausa adequada, e isso, sem dúvida, será geralmente considerado um fato. Palavras de Albert Barnes, 1868. Passemos a comentar o verso 3. A tríplice bênção que Deus concede aos que sofrem: defesa, honra e alegria. Tudo isso pode ser desfrutado pela fé, mesmo em nosso pior estado. Aqui Davi confessa sua confiança em Deus. Tu, Senhor, és um escudo para mim. A palavra no original significa mais que um escudo. Significa um escudo ao redor, uma proteção que envolverá inteiramente o homem, um escudo acima, abaixo, ao redor, fora e dentro. Oh, que escudo é Deus para o seu povo! Ele afasta os dardos inflamados de Satanás de baixo e as tempestades de provações de cima, enquanto no mesmo instante ele fala de paz à tempestade dentro do seio. Você é minha glória. Davi sabia que, embora tivesse sido expulso de sua capital com desprezo e escárnio, ainda assim retornaria em triunfo e, pela fé, considera que Deus o honra e glorifica. Oh, que tenhamos graça para ver nossa glória futura em meio à vergonha presente. Na verdade, há uma glória presente em nossas aflições se pudéssemos discerni-la, pois não é pouca coisa ter comunhão com Cristo em seus sofrimentos. Davi foi homenageado quando subiu ao Monte das Oliveiras, chorando com a cabeça coberta, pois em tudo isso ele foi feito semelhante ao seu Senhor. Que aprendamos neste respeito a nos gloriarmos também nas tribulações. E o levantador da minha cabeça, você ainda me exaltará. Embora eu baixe minha cabeça em tristeza, muito em breve a levantarei em alegria e ação de graças. Que trio divino de misericórdias está contido neste versículo: defesa para os indefesos, glória para os desprezados e alegria para os inconfortáveis. Na verdade, podemos muito bem dizer:
Não há ninguém como Deus de Jesurun, levantador da minha cabeça. Há uma elevação da cabeça ao ser elevado ao cargo, como acontece com o mordomo do faraó. Isso remontamos à nomeação divina. Há uma elevação na honra após a vergonha, na saúde após a doença, na alegria após a tristeza, na restauração após uma queda, na vitória após uma derrota temporária. Em todos esses aspectos, o Senhor é quem levanta a nossa cabeça. Comentemos o 4º versículo. Clamei ao Senhor com minha voz. Por que ele diz com minha voz? Certamente, orações silenciosas são ouvidas. Sim, mas os bons homens muitas vezes descobrem que, mesmo em segredo, oram melhor em voz alta do que quando não emitem nenhum som vocal. Além disso, talvez Davi pensasse assim: meus cruéis inimigos clamam contra mim. Eles levantam suas vozes, e eis que eu levanto a minha, e meu clamor supera todos eles. Eles clamam, mas o grito da minha voz em grande angústia perfura os próprios céus e é mais alto e mais forte do que todo o seu tumulto. Porque há alguém no santuário que me ouve desde o 7º céu e desde o seu santo monte me ouve. As respostas às orações são doces cordiais para a alma. Não precisamos temer um mundo carrancudo enquanto nos regozijamos num Deus que ouve orações. Ele me ouviu. Tenho ouvido muitas vezes pessoas dizerem em oração: você é um ouvinte de oração e uma oração que responde a Deus. Mas a expressão contém um supérfluo, já que para Deus ouvir é, de acordo com as Escrituras, a mesma coisa que responder. Primeiro, em perigos devemos orar. Segundo, Deus ouvirá graciosamente. Terceiro, devemos registrar suas respostas de graça. Quarto, podemos nos fortalecer para o futuro, lembrando-nos das libertações do passado. Quando a oração lidera a vanguarda, no devido tempo, a libertação vem na retaguarda. Palavras de Thomas Watson. Aqui está outro selá. Descanse um pouco, ó crente provado, e pense nessas verdades reconfortantes. Comentemos o verso 5. A fé de Davi permitiu-lhe deitar-se. A ansiedade certamente o teria mantido na ponta dos pés, atento ao inimigo. Sim, ele conseguia dormir no meio de problemas, cercado de inimigos. Então ele dá sono à sua amada. Há um sono de presunção. Deus nos livre disso. Há um sono de santa confiança. Deus nos ajude a fechar os olhos. Mas Davi diz que também acordou. Alguns dormem o sono da morte, mas ele, embora exposto a muitos inimigos, reclinou a cabeça no seio de seu Deus, dormiu feliz sob a asa da providência em doce segurança e então acordou em segurança. Pois o Senhor me sustentou. A doce influência das Pleiades da promessa brilhou sobre aquele que dormia, e ele acordou consciente de que o Senhor o havia preservado. Um excelente teólogo observou bem: essa quietude do coração de um homem pela fé em Deus é um tipo de obra mais elevado do que a resolução natural da coragem masculina, pois é a operação graciosa do Espírito Santo de Deus sustentando o homem acima da natureza e, portanto, o Senhor deve ter toda a glória disso. Você estaria protegido em tempos difíceis? Obtenha a graça e fortifique esta guarnição. Uma boa consciência é o forte real do cristão. Os inimigos de Davi estavam ao seu redor. No entanto, diz ele, eu me deitei e dormi. Uma boa consciência pode dormir na boca de um canhão. A graça é a armadura do cristão que não teme flecha ou bala. A verdadeira graça pode ser atacada, mas nunca pode ser atingida. A graça coloca a alma em Cristo e ali ela está segura, como a abelha na colmeia, como a pomba na arca. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estas palavras foram ditas por Thomas Watson. O Senhor me sustentou. Não seria inútil considerar o poder sustentador manifestado em nós enquanto dormimos. No fluxo do sangue, na respiração pulmonar e assim por diante, no corpo e na continuação das faculdades mentais enquanto a imagem da morte está sobre nós. Comentemos o verso 6. Aqui vemos a fé cercada por inimigos e ainda assim triunfante.
Afivelando sua armadura para a batalha do dia, nosso herói canta: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se colocaram contra mim ao redor. Observe que ele não tenta subestimar o número ou a sabedoria de seus inimigos. Ele os calcula em dezenas de milhares e os vê como caçadores astutos que o perseguem com habilidade cruel. No entanto, ele não treme, mas olhando de frente para o inimigo, ele está pronto para a batalha. Pode não haver maneira de escapar. Eles podem me cercar como o cervo é cercado por um círculo de caçadores. Eles podem me cercar por todos os lados, mas em nome de Deus passarei por eles. Ou, se eu permanecer no meio deles, eles não me machucarão. Serei livre na minha própria prisão. Mas Davi é sábio demais para se aventurar na batalha sem orar. Ele, portanto, se ajoelha e clama em voz alta a Jeová: não terei medo de dezenas de milhares de pessoas que se colocaram contra mim ao meu redor. O salmista confiará apesar das aparências. Ele não terá medo, embora 10 milhares de pessoas se tenham colocado contra ele ao seu redor. Limitemos aqui nossos pensamentos a esta ideia apesar das aparências. O que poderia parecer pior à vista humana do que este conjunto de 10 milhares de pessoas? A ruína parecia encará-lo. Para onde quer que ele olhasse, o inimigo seria visto. O que foi 1 contra 10 mil? Muitas vezes acontece que o povo de Deus passa por circunstâncias como esta. Eles dizem: todas essas coisas estão contra mim. Eles parecem mal conseguir contar os seus problemas. Eles não conseguem ver uma brecha pela qual possam escapar. As coisas parecem realmente muito pretas. É uma grande fé e confiança que diz nestas circunstâncias: não terei medo. Em épocas como estas, os homens razoáveis do mundo, aqueles que andam pela vista e não pela fé, acharão bastante razoável que o cristão tenha medo. Os crentes fracos estão agora prontos para dar desculpas para nós, e nós estamos muito prontos para inventá-las para nós mesmos. Em vez de nos elevarmos acima da fraqueza da carne, refugiamo-nos nela e usamos-a como desculpa. Mas pensemos em oração por um momento e veremos que não deveria ser assim conosco. Confiar apenas quando as aparências são favoráveis é navegar apenas com o vento e a maré, acreditar apenas quando podemos ver. Sigamos o exemplo do salmista e busquemos aquela fé sem reservas que nos permitirá confiar em Deus, aconteça o que acontecer, e dizer como ele disse: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se propuseram contra mim por aí. Palavras de Philip Power. Não terei medo, e assim por diante. Não importa quais sejam nossos inimigos, embora em número legiões, para poder principados, para sutileza serpentes, pela crueldade dragões, pela vantagem do lugar um príncipe do ar, por maldade espiritual. Mais forte é aquele que está em nós do que aqueles que estão contra nós. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Em Cristo Jesus nosso Senhor, seremos mais que vencedores. Palavras de William Cowper. Comentemos o verso 7. Nossos inimigos são inimigos vencidos, leões desdentados. Primeiro, descreva o passado do Senhor ao lidar com seus inimigos. Você tem. Segundo, mostre que o Senhor deve ser nosso recurso constante. Ó Senhor, ó meu Deus. Terceiro, amplie o fato de que o Senhor deve ser despertado. Levanta-te. Quarto, exortar os crentes a usarem as vitórias passadas do Senhor como um argumento para prevalecer com ele. A única esperança de Davi está em seu Deus, mas essa é uma confiança tão forte que ele sente que falta apenas o Senhor se levantar e ele é salvo. Basta que o Senhor se levante e tudo ficará bem. Ele compara seus inimigos a feras e declara que Deus quebrou suas mandíbulas para que não pudessem feri-lo. Você quebrou os dentes dos ímpios. Ou então ele alude às tentações peculiares ao qual ele foi então exposto. Eles falaram contra ele. Deus, portanto, os feriu na bochecha. Parecia que iriam devorá-lo com a boca. Deus quebrou seus dentes e deixe-os dizer o que quiserem, suas mandíbulas desdentadas não serão capazes de devorá-lo.
Alegre-se, ó crente, você tem que lidar com um dragão cuja cabeça está quebrada e com inimigos cujos dentes foram arrancados de suas mandíbulas. Levanta-te, ó Senhor Jeová. Este é o modo bíblico comum de invocar a Deus para manifestar sua presença e seu poder, seja em ira ou favor. Por um antropomorfismo natural, descreve os intervalos de tais manifestações como períodos de inação ou de sono dos quais ele é solicitado a despertar. Salve-me, até mesmo a mim, de quem dizem que não há ajuda para ele em Deus. Salva-me, ó meu Deus, meu por aliança e compromisso mútuo, a quem, portanto, tenho o direito de buscar libertação e proteção. Esta confiança é garantida, aliás, pela experiência, pois você, em exigências anteriores, feriu todos os meus inimigos, sem exceção na bochecha ou mandíbula, um ato ao mesmo tempo violento e insultuoso. Palavras de J. A. Alexandre. Ainda o versículo 7, na bochecha ou mandíbula. A linguagem parece ser tirada de uma comparação de seus inimigos com feras selvagens. O osso da bochecha denota o osso no qual os dentes são colocados, e quebrá-lo é desarmar o animal. Palavras de Albert Barnes. Quando Deus se vinga dos ímpios, ele atacará de tal maneira que os fará sentir sua onipotência em cada golpe. Todo o seu poder será exercido na punição e nenhum na compaixão. Oh, se todo pecador obstinado pensasse nisso e considerasse sua tolice ao se considerar capaz de lutar com a onipotência. Palavras de Stephen Chernock. Passemos a comentar o verso 8. A salvação pertence ao Senhor. Este versículo contém a soma e a substância da doutrina calvinista. Examine as Escrituras e você deverá, se lê-las com uma mente sincera, ser persuadido de que a doutrina da salvação somente pela graça é a grande doutrina da palavra de Deus. Este é um ponto pelo qual lutamos diariamente. Nossos oponentes dizem: a salvação pertence ao livre-arbítrio do homem, se não ao mérito do homem, pelo menos à vontade do homem. Mas sustentamos e ensinamos que a salvação do início ao fim, em cada pedacinho dela, pertence ao Deus Altíssimo. É Deus quem escolhe o seu povo. Ele os chama por sua graça, ele os vivifica pelo seu Espírito e os mantém pelo seu poder. Não é do homem nem pelo homem, não daquele que quer nem daquele que corre, mas de Deus que tem misericórdia. Que todos possamos aprender esta verdade experimentalmente, pois a nossa carne e sangue orgulhosos nunca nos permitirão aprendê-la de outra forma. Na última frase, a peculiaridade e a especialidade da salvação são claramente declaradas. Tua bênção está sobre o teu povo. Nem sobre o Egito, nem sobre Tiro, nem sobre Nínive. Sua bênção está sobre seu povo escolhido, comprado por seu sangue, seu povo eternamente amado. Selá, elevem seus corações, façam uma pausa e meditem nesta doutrina. Sua bênção está sobre seu povo. O amor divino, discriminador, distinto, eterno, infinito e imutável, é objeto de adoração constante. Faça uma pausa, minha alma, neste selá, e considere seu próprio interesse na salvação de Deus. E se pela fé humilde você for capaz de ver Jesus como seu, por meio da dádiva gratuita de si mesmo a você, se esta maior de todas as bênçãos estiver sobre você, levante-se e cante. Levante-se, minha alma, adore e admire. Pergunte: oh, por que tanto amor por mim? A graça me colocou no número da família do Salvador. Aleluia, obrigado, gratidão eterna a ti. A salvação pertence ao Senhor. Há uma passagem paralela em Jonas 2, verso 9. A salvação vem do Senhor. Os marinheiros poderiam ter escrito em seu navio, em vez de Castor e Pólux, ou algo semelhante, a salvação é do Senhor. Os ninivitas poderiam ter escrito em suas portas, a salvação é do Senhor. É o argumento de ambos os testamentos, a equipe e o apoio do céu e da terra. Ambos afundariam e todas as suas juntas seriam cortadas se a salvação não fosse do Senhor. Sua bênção está sobre seu povo. Os santos são abençoados antes de serem coroados. Isso parece um paradoxo para a carne e o sangue.
O que reprovado e difamado, mas abençoado. Um homem que olha para os filhos de Deus com um olhar carnal e vê como eles estão aflitos, e como o navio do Evangelho que foi coberto pelas ondas, Mateus 8:24, pensaria que eles estão longe da bem-aventurança. Paulo traz um catálogo de seus sofrimentos, segundo aos Coríntios 11, versos 24 a 26. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei e assim por diante. Tiveram provações de zombarias e açoites cruéis. Foram cerrados em pedaços, foram mortos à espada. Hebreus 11, versículos 36 e 37. O que, e todos estes durante o tempo de seus sofrimentos foram abençoados? Um homem carnal pensaria, se isso for abençoado, então Deus o livre disso. Mas, por mais que o sentido dê seu voto, nosso Salvador Jesus Cristo declara abençoado o homem piedoso. Embora um enlutado, embora um mártir, ainda assim abençoado. Jó no Monte de Cinzas foi abençoado. Os santos são abençoados quando são amaldiçoados. Simei amaldiçoou Davi, segundo Samuel 16:5. Ele saiu e o amaldiçoou. Ainda quando Davi estava amaldiçoado, ele foi abençoado. Os santos, embora estejam feridos, ainda assim são abençoados. Não apenas eles serão abençoados, mas o são. Salmo 119, verso 1, bem-aventurados os puros. Salmo 3, verso 8, sua bênção está sobre seu povo. Salvação de Deus do início ao fim. Eles foram abençoados em Cristo, por meio de Cristo, e serão abençoados com Cristo. A bênção repousa sobre suas pessoas, confortos, provações, trabalhos e famílias. Ela flui da graça, é desfrutada pela fé e é assegurada por juramento. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos.